O lugar mais rico do mundo é o cemitério, pois lá estão cheios de tesouros escondidos, ou tesouros enterrados. Eu ouvi essa frase uma vez, não sei o autor, mas ela faz todo sentido. Hoje é sobre filho, sobre família, sobre pais e filhos, mas voltado principalmente aos filhos. Muito se diz hoje na igreja sobre você honrar seu pai e sua mãe e não existe muitas vezes ferramentas ou orientações claras sobre como você honrar seu pai e sua mãe. Uma das versões que você pode entender como honrar seu pai e sua mãe é de forma financeira, um dos caminhos. Mas uma das coisas interessantes a gente que precisamos analisar e notar é contexto. Cada família possui um contexto familiar diferente. E eu quero falar hoje sobre algo que eu não vejo muitas vezes a igreja falando, que são sobre filhos que são desrespeitados pelos pais. De forma alguma eu quero trazer aqui divisão, facção entre família, mas o espírito de Elias, que está lá em Malaquias 4, Malaquias 4 6, que também fala sobre que o espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se o espírito de Elias traz isso, é porque na verdade existe um jugo, uma divisão, uma ponte a ser construída. E o espírito de Elias ele restaura, mas para restaurar você tem que curar. Porque, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma enfermidade, você precisa necessariamente ir ao médico, se você não sabe o que é, né? Então, e da mesma forma, é essa questão dos pais e filhos. Eu quero falar sobre muitas vezes, eu quero hoje nessa hora, nós vamos orar. E eu não tenho uma receita de bolo aqui, mas eu quero te trazer hoje um caminho pelo qual você pode mudar a sua mente, filho, a você filho. Aí você pode me questionar, mas os filhos precisam honrar os pais. Eu concordo plenamente. Mas muitas vezes aqueles pais não conseguem ver os filhos numa posição de que eles podem honrá-lo. E esse filho, ele se sente seco, sozinho, perdido. Então como que ele vai fazer? Ele precisa se posicionar no mundo espiritual. Ele precisa sim orar pelos pais, buscar. Mas às vezes ele precisa se ausentar e buscar a sua cura pessoal. Porque Jesus falou o seguinte: ame o seu próximo como a você mesmo. Vamos interpretar. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Então ame você primeiro. Ah, mas meu pai e minha mãe não me aceitam. Se ame. E busque um relacionamento íntimo com Deus. Porque aquilo que o seu pai e sua mãe não foram para você, o Senhor será. Isaías 49 diz: ainda que seu pai e sua mãe venham te rejeitar, eu não te rejeitarei. O Senhor nunca te rejeitará. Então Deus quer fazer um trabalho na sua vida de você se desvencilhar e se desligar. Veja bem, Deus quer que você se desligue das maldições que seus pais proferiram sobre vocês. Não são todas as pessoas, não são todas as famílias que passam por isso. Mas hoje eu quero falar com essas pessoas. Filhos que são amaldiçoados pelos pais. Ah, você pode pensar, então você está pregando isso, você está falando isso porque você passou por isso. Não, eu não passei por isso. Meus pais são ótimos. Meus pais são maravilhosos. Mas eu já vi muita gente passando por situações e estão perdidos. Essas pessoas estão perdidas. E eu quero dizer que Deus não quer que você esteja perdido. Um caminho pelo qual você precisa é se apegar ao Senhor e se desligar das maldições. Veja bem, pai e mãe não vão falar aquilo que você goste. Eles vão falar aquilo que precisa. De repente, o que eles estão te falando hoje são palavras verdadeiras, são palavras sérias, são palavras que você precisa ouvir. Mas quando palavras vão para o caminho de, abre aspas, você não presta, você não vai dar nada na vida, eu devia ter te abortado, essas palavras são malditas. Só que eu quero dizer que eu, pela caminhada em Cristo e vendo as pessoas,
eu vejo que os filhos, eles sempre esperam algo dos pais. Eu quero te dizer nessa noite, pare de esperar. E busque crescer você em Deus. Quando eu falo para você parar, não é para você desistir, mas é para você mudar de posição e você ficar em oração. Mas você coloca essa situação em oração e foca na sua cura pessoal, em Deus. Deus vai levantar pessoas, psicólogos, e que psicólogo também é de Deus, tá, gente? Cuidar da mente é abençoador. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ore, se posicione, rejeitando palavras malditas que venham dos seus progenitores. Eu quero te incentivar a orar. Mas quando eu falo isso, não é para, primeiramente, você perdoar. Perdoa, sabe por quê? Se eles estão fazendo isso com você, é porque é a única coisa que eles sabem fazer. E ainda assim são amados por Deus, são alvos do amor de Deus. E nisso Deus quer trabalhar no seu coração. Amém? Perdoe, mas rejeite aquilo que não é que não traz prosperidade e não traz bênção na sua vida. Amém? É forte, é uma palavra séria, mas é uma palavra necessária. Que a bênção do Eterno, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês para darem a força a vocês. Sejam